A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. É uma alegria poder compartilhar mais uma vez a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus junto com você. E eu te convido a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 47, que diz assim: Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Amém, a palavra de Deus. Esse trecho que nós acabamos de ler da palavra de Deus, Jesus está nos apresentando, Jesus está comparando aqui duas classes de pessoas, né? Aquelas que ouvem a palavra de Deus e a praticam e vivem de fato o que as Escrituras nos orienta a viver, né? Aquele que ouve a palavra de Deus e pratica, e aquele que ouve, mas apenas ouve, né? Aquele que não vive a palavra de Deus, aquele que não pratica a palavra de Deus. E essa pessoa, né? Esse homem que ouve a palavra de Deus e a pratica é comparado a um homem que foi construir uma casa, e na hora de construir a casa, ele cavou bem fundo, ele edificou alicerces profundos sobre uma rocha, sobre um solo firme, né? E quando veio a tempestade, quando veio a chuva, quando veio a enchente, foi contra aquela casa, né, com ímpeto, com força, mas essa casa não caiu, essa casa continuou firme, né, essa casa continuou inabalada porque ela estava sobre a rocha, porque ela estava alicerçada, porque ela tinha fundamento, porque ela tinha base, né, porque ela estava num lugar seguro. Da mesma forma, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós praticamos, quando nós nos empenhamos em observar a palavra, em cumprir os mandamentos do Senhor, né, em cumprir aquilo que a Bíblia nos orienta, nós somos comparados a um homem que construiu uma casa num lugar firme, porque o Senhor é a nossa rocha, porque o Senhor é o nosso fundamento, porque nós estamos alicerçados na rocha firme que é o Senhor. Então, por mais que venham as tempestades da vida, que sempre vem, por mais que venham as lutas, as dificuldades, a gente continua firme, a gente está seguro, porque a nossa força não está em nós, porque nós estamos fortificados, fortalecidos, enraizados, embasados no Senhor, e Ele nos mantém de pé, e Ele nos sustenta no dia da adversidade, no dia das lutas, porque nós somos não só ouvintes, mas nós somos praticantes, nós estamos envolvidos, comprometidos em viver aquilo que a palavra de Deus nos orienta. E a segunda classe de pessoas é comparado a um homem que constrói uma casa no raso, né, na superfície, que não tem um trabalho de cavar, de procurar um alicerce, de procurar uma rocha, de firmar bem né, o alicerce, o fundamento, a base da casa. Então, quando vem as lutas, quando vem as adversidades, como a casa está construída sobre a areia, né, sobre um solo raso, né, como está construída na superfície, quando vem o vento, quando vem a tempestade, rapidamente aquela casa é destruída. E a Bíblia fala que é grande a sua ruína, porque afinal é uma casa, né? Já é uma casa pronta, mas é uma casa sem alicerce, é uma casa sem fundamento. Ou seja, a pessoa até ouviu a palavra de Deus, até conhece o que está escrito nas Escrituras, mas não vive o que está escrito, não pratica, né? Não observa, não cumpre aquilo que a palavra de Deus diz. E a gente sabe, né, trazendo para a comparação que Jesus está fazendo a respeito de construção, né, a gente sabe que construir um fundamento, construir um alicerce, dá trabalho, né? Quem trabalha com obra, ou quem já viu uma casa, um edifício sendo construído, sabe que dá trabalho construir um alicerce,
porque precisa cavar, né? Seria muito mais fácil apenas bater um piso, levantar as paredes, botar um telhado, né? Com certeza a obra seria muito mais rápida, mas a casa não estaria forte o suficiente. Qualquer impacto, né? Ou com o passar do tempo mesmo, a casa com certeza ia cair, com certeza ia ruir essa casa, porque não tem uma estrutura. Então, cavar um alicerce dá trabalho. Na nossa vida espiritual também dá trabalho, né? Requer empenho, requer sacrifício, requer força, né? Porque cavar um alicerce, falando de forma da construção, como Jesus comparou, requer investimento, né? Dizem que é caro, que uma porcentagem grande do valor investido na obra fica investido no alicerce, num bom alicerce, né? Então requer investimento. Na nossa vida espiritual também é assim. Cavar o nosso alicerce, né? Fundamentar a nossa vida, praticar aquilo que a palavra de Deus diz, requer investimento, requer trabalho, né? Leva-se tempo, né? Construir um alicerce numa obra normal leva um bom tempo, né? Seria muito mais rápido, como eu falei. Além de mais barato, seria mais rápido construir uma casa apenas do solo para cima, né? Então requer tempo, requer investimento, dá trabalho, mas é algo forte, mas é algo fundamentado, né? Embasado. É algo que a gente vê a longo prazo. É um benefício que a gente vê a longo prazo, né? Não é um benefício que às vezes a gente vai ver naquela hora. Naquela hora a gente pode até pensar assim, muito mais fácil se eu já estivesse levantando as paredes, né? Muito mais fácil se eu já estivesse no acabamento, porque a gente quer ver a obra acabada rápido, né? Porque a gente quer ver logo a construção, a gente quer ver logo a casa terminada, acabada. Mas a gente precisa passar por esse processo do tempo, do investimento, porque isso vai trazer resultados profundos lá na frente, né? Isso vai fazer a diferença lá na frente. Então a gente precisa gastar tempo na presença de Deus, a gente precisa construir os nossos alicerces, a gente precisa observar o que as Escrituras diz, a gente precisa estar comprometido com a palavra de Deus, não ser apenas ouvinte, mas ser também praticante daquilo que a palavra de Deus diz. E uma outra coisa é que o alicerce ninguém vê, né? O alicerce fica escondido. Quando alguém passa diante de uma construção, só vê o que está por fora, não vê o que foi investido por dentro, não vê o tempo que foi gasto construindo aquele alicerce. E às vezes a gente está muito preocupado naquilo que as pessoas estão vendo. A gente está preocupado em construir, né, a nossa casa, uma bela casa para as pessoas olharem, admirarem, se impressionarem, né? Mas a gente precisa investir tempo no nosso alicerce, mesmo que ninguém esteja vendo. É aquilo que vai nos manter de pé no dia mau, no dia da luta, no dia da dificuldade. É aquilo que vai nos manter de pé. E como eu falei, a longo prazo, lá na frente, as pessoas vão ver: aquela ali tem base, aquele ali tem fundamento, aquele ali tá fincado na rocha que é Jesus. E a gente precisa, mesmo que ninguém esteja vendo, né? Mesmo que isso demande de nós tempo, investimento, né? Investimento de tempo, investimento de esforço, a gente precisa se comprometer em construir o nosso alicerce, em estar realmente, de fato, fundamentado na palavra de Deus. Porque as lutas e as dificuldades vêm para todos, né? Aqui, a tempestade, a chuva, veio tanto para a casa que estava fundamentada, né, que tinha base, que tinha alicerce, como para a casa que estava só na superfície. Então a gente sabe que lutas, dificuldades, adversidades vêm para todos. A diferença é a nossa base, é a nossa estrutura, é se o Senhor Jesus está sendo o nosso fundamento. Quando Ele é o nosso fundamento, quando nós estamos de fato alicerçados nele, as lutas vêm, as dificuldades vêm, como vem para todo mundo, mas a gente não cai, a gente continua firme, a gente continua de pé, porque a nossa força vem do Senhor. Amém? Que o Senhor continue ministrando no seu coração, que o Espírito Santo continue trabalhando na sua vida e te fortalecendo a cada dia, em nome de Jesus.